Muito bem, estamos nas proteínas. Bora rever a proteína. A gente começou só a falar de proteína. Vamos falar delas como um todo agora de novo. Quem tiver alguma dúvida, vai falando aí pro Titi. Bem, vai me dizendo que se eu souber eu digo que sei, se eu não souber eu digo que não sei, pronto. Então bora lá. O que são proteínas? Maria Luísa, eu não entendi. Ainda fiquei naquele começo de slide. Qual slide? Esse slide que está aqui agora? Que é o primeiro de proteína é esse. Esse slide que você está falando? Então bora lá. Proteínas. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas orgânicas, ou seja, quer te dizer que proteínas são moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica? A molécula orgânica, pessoas, ela tem que ter moléculas orgânicas, ela tem que ter carbono e hidrogênio. Bem? As proteínas, elas têm que ter carbono e hidrogênio porque elas compõem. E agora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo melhor ou tá muito baixo ainda? Tá baixo para todo mundo ou só para a Manuela? Melhorou? Bacana. Então, as proteínas, elas compõem as principais moléculas orgânicas que a gente tem no nosso corpo. Se eu pegar o nosso corpo inteiro, imagina, se eu fizer uma avaliação de uma única célula sua, a gente tem uma média do seu corpo inteiro, porque você é composto por células. Então, não precisa estudar todo o seu corpo para saber, basta estudar as células, os tipos de células que vocês têm no seu organismo e fazer uma média entre elas. Então, olha só, a sua célula, a substância mais abundante na sua célula, qual que é, galera? O que você mais tem dentro da célula de vocês? Fala para mim aí. Fala para mim. Bora. Água, muito bem. E água é uma substância orgânica ou inorgânica, Letícia? Inorgânica, show de bola. Porque a água, embora ela tenha o hidrogênio, H2O, ela não tem carbono. Então, para ela poder ser chamada de molécula orgânica, ela tem que ter carbono e hidrogênio. Ela tem que ter carbono mais hidrogênio. Aí é uma molécula orgânica, tudo bem? Ela pode ter oxigênio, como pode não ter oxigênio, beleza? Mas muito bem, olha lá, o que difere elas é o carbono e o hidrogênio junto. E você tem o H2O, que é a água, tem hidrogênio, mas não tem carbono. Ela tem hidrogênio e oxigênio, mas não tem carbono. Tudo bem, é uma molécula inorgânica. Então, olha só, agora, as proteínas, ela tem um peso molecular constituído por unidades. O que são essas unidades? As unidades são chamadas de monômeros, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar vocês, imagine que você está na sala de aula agora, que saudade de vocês na sala de aula. Estão na sala de aula sentados enfileirados. Se eu pegar a sua fileira, por exemplo, a fileira inteirinha cheia, do primeiro até o último, eu tenho uma fileira. Beleza? Essa fileira é feita por carteiras. E você está em uma dessas carteiras. Ok? Se eu falar, vem a fileira de alunos. Todos os alunos que estão nessa fila são indivíduos únicos da fila. Ou são um pedaço da fila. Cada aluno dessa fileira é um pedaço da fila. Esse aluno é uma unidade da fila. Esse aluno é um monômero da fila. Tudo bem? Então, eu tenho um monômero, um aluno. Outro monômero, outro aluno. Outro monômero, outro aluno. Então, quando eu tenho vários monômeros, eu tenho aquilo que é chamado de polímero. Se eu tenho um, é mono. Se eu tenho muitos, é poli. Tudo bem? Quadra poliesportiva. Você pode praticar vários esportes na quadra. Geralmente, ela vai ter a marcação do campo de futebol, numa quadra de basquete, numa quadra de vôlei. Então, ela é uma quadra poliesportiva. Tudo bem? Agora, se ela é só uma quadra de basquete, ela é monoesportiva e não poliesportiva. Se eu tenho uma única coisa,
ela é mono. Se eu tenho várias, ela é poli. Então, se eu estou tratando fileira de alunos, se eu tenho um aluno, ele é um monômero da fileira. Se eu tenho vários alunos, eu tenho um polímero de alunos. Dentro da proteína é a mesma situação. A proteína, ela tem um monômero, que é um aminoácido, e quando você junta vários aminoácidos, você tem um polímero de aminoácido. Esse polímero de aminoácido é chamado de proteína. Tudo bem até aí? Sussa, Maria Luísa, entendeu até aqui? Um aminoácido é um monômero, vários aminoácidos é um polímero. Um polímero de aminoácido recebe o nome de proteína. Boa? Então, quando alguém perguntar o que é proteína, você vai responder: proteína é um polímero de aminoácido. Proteína é um polímero de aminoácidos. Tudo bem? Sim ou não? Isso é proteína. Beleza? Ou polipeptídeo, não tem nenhum problema. Bem? Porque o aminoácido a gente chama ele de peptídeo. Tussa, o aminoácido a gente pode chamá-lo de peptídeo. Então, olha só, como são vários aminoácidos ligados entre si, essa ligação vai juntar um peptídeo ao outro peptídeo. Então, ela é chamada de ligação peptídica, ok? Eu vou dar uma mexidinha aqui no meu microfone e vocês me avisam se ele está bom ou se está ruim. O microfone está bom ou está ruim? Bacana. Cada azinho desse aqui é de aminoácido. Tudo bem? Então eu tenho aqui um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Eu tenho aqui um peptídeo, outro peptídeo, outro peptídeo, outro peptídeo. Então, como eu tenho vários, eu tenho um polipeptídeo. Como eu chamei o aminoácido de monômero, eu tenho um polímero de aminoácido. Eu tenho um polímero de peptídeos. Tudo bem? Tem um polímero de aminoácido que é um polipeptídeo, ok? Que é uma proteína. Quem liga um aminoácido a outro, a ligação responsável por isso é chamada de ligação peptídica, porque ela está ligando peptídeos, ok? Ou está ligando aminoácidos. Proteínas são ricas em aminoácidos? Sim. Mas esses termos são ricas em aminoácidos não é um termo muito adequado, porque a proteína é o conjunto de aminoácidos. Tá? Tudo bem? Você tem proteínas que são mais ricas de aminoácidos. Você tem proteínas que têm na casa de 100 aminoácidos, 200 aminoácidos, como há proteínas que vão ter 10 mil, 20 mil, 100 mil aminoácidos. Tudo bem? Você tem proteínas que são pequenas, na casa de 100, 150 aminoácidos, e proteínas que são imensas, que têm ainda mais de 100 mil aminoácidos ligados uns aos outros. Ok? Proteína é formada pelo conjunto de aminoácidos. O que é uma proteína? Proteína são polímeros, proteínas são polímeros de aminoácidos. Uma proteína é um polímero de aminoácidos. Mas quantos aminoácidos? Rapaz, de 100 ao infinito. Não tem um número específico de proteínas, não. Tá? Ou de aminoácidos em proteínas. Tudo bem? Depende, de peptídeo pode chamar de proteína? Geralmente não, de peptídeo não, vai ser um polipeptídeo mesmo. Um dipeptídeo é só uma explicação, quando se trata de proteína, é só uma explicação, como é que eu posso dizer, didática. Só uma explicação didática para você entender o que é um monopeptídeo, um dipeptídeo, um tripeptídeo. Tudo bem? Sussa até aí? Proteína é polipeptídeo, não dipeptídeo. Di está dizendo 2. Sussa? Muito bem. Então presta atenção aqui, ó. Eu tenho um dipeptídeo, que são 2 peptídeos, 2 aminoácidos, um tripeptídeo, um tetrapeptídeo,
e vou ter um polipeptídeo acima de 4 peptídeos. Sussa até aí? Toda proteína ela é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é proteína. Então imagina, se eu tenho mais de 4 peptídeos, eu tenho um polipeptídeo, mas não necessariamente ele vai ser uma proteína, ok? Ele pode ser apenas um conjunto de aminoácidos que está ali vagando no seu citoplasma e vai ser utilizado em alguma via metabólica sua. Lembrando que os aminoácidos são um aminoácido para ser uma molécula orgânica, eu tenho tanto hidrogênio quanto carbono. Beleza até aqui? Então a gente viu que proteínas são macromoléculas orgânicas porque elas possuem carbono e hidrogênio especialmente no grupo amina e carbono em toda a molécula do aminoácido, são formados por monômeros de aminoácidos, ou seja, uma proteína é um polímero de aminoácido ou um polipeptídeo que é formado por ligações peptídicas entre os aminoácidos. Ligações peptídicas entre os monômeros, ligações peptídicas entre os peptídeos. Sussa na montanha-russa? E vimos que existe a possibilidade de eu ter um polipeptídeo que não seja proteína. Mas não existe a possibilidade de eu ter uma proteína que não seja um polipeptídeo. Isso está demasiadamente claro para vocês ou não? Ou tem alguma coisa que ainda não está muito claro para vocês? Responda para o Titi. De boa na lagoa. Show de bola. Bom, quando a gente vai falar de proteína, nós temos que estudar os aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros que vão formar as proteínas, não é isso? Os aminoácidos são os peptídeos. Eu preciso estudar esses aminoácidos. Muito bem. Aqui nós temos uma forma básica do aminoácido, que é um grupamento amina e um grupamento ácido. Eu tenho aqui o grupamento amina desse lado aqui. E aqui eu tenho o grupamento ácido. Ok? Tem o grupamento ácido e o grupamento amina. Se eu tenho um amino e um ácido, eu tenho um aminoácido. Pegou a parangolé do negócio, a malícia da coisa? Bem difícil. O que é um aminoácido? Formado por amino e ácido. E com aminoácido? Formado por aminoácido. Beleza? E com aminoácido? Formado por aminoácido. Então, presta atenção. Um aminoácido, ele tem um carbono principal. Lembrando que o carbono principal ele faz 4 ligações. Qual a característica do carbono? O carbono faz 4 ligações. Então, ele vai ter um carbono principal
vai ter um grupamento amina e vai ter um grupamento ácido. Aqui a gente tem um aminoácido, beleza? O que difere um aminoácido de outro? Todo aminoácido tem essa forma basal aqui, ó. Todo aminoácido tem essa forma basal aqui. Todo aminoácido tem essa forma basal. Um grupamento amina e um grupamento ácido. Todo aminoácido tem isso daqui. Tudo. Então, como é que eu sei, se eu sei, por exemplo, tem proteínas que elas têm mais de 1000 aminoácidos. Como é que eu sei que um aminoácido é diferente do outro? Quem diz que o aminoácido é diferente do outro, pessoas, é este elemento aqui chamado de radical. Esse radical é o que altera os aminoácidos. Tudo bem? O radical muda o aminoácido. Olha aqui embaixo. Eu tenho o grupamento amina, tenho aqui C dupla O mais o hidrogênio, C dupla O mais o hidrogênio, e aqui mudou o radical. Se o radical for um hidrogênio, ele é um aminoácido chamado de glicina. Se o radical é o CH3, ele é um aminoácido chamado de alanina. Então, o que diferenciou esses dois aminoácidos? Eu tenho o grupamento amina aqui, tenho o grupamento ácido, grupamento amina, grupamento ácido, grupamento amina, grupamento ácido. Você deve estar falando assim, professor, aqui está o H3, porque o hidrogênio daqui veio para cá. Tá? É só para montar estruturalmente. Então, eu peguei esse hidrogênio daqui e joguei para lá, então ele ficou com H3. Esse hidrogênio livre é esse hidrogênio aqui, ó. Deixa eu circular aí para você. Esse hidrogênio aqui é esse hidrogênio aqui. É esse hidrogênio aqui. Tudo bem? Deixa eu mudar a cor aqui de novo para você entender o trem. Esse hidrogênio aqui é o hidrogênio a mais que está aqui. É o hidrogênio a mais que está aqui, ó. Tudo bem? Pegaram aí? Pegou agora, Maria Luísa? Sim ou não? Responde aí para mim. Repito. Vamos começar do começo. Bom, todo aminoácido ele é formado basicamente por um grupamento amina, que é o NH2, e um grupamento ácido, C dupla O, OH. Tudo bem? Grupamento ácido é um carbono ligado a uma hidroxila, que é um oxigênio mais o hidrogênio, e uma dupla ligação de oxigênio. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Então aqui você tem uma ligação com a hidroxila, 2 ligações com o oxigênio, uma ligação com outro carbono, que é chamado de carbono principal. Bem, esse carbono principal faz 4 ligações. Uma ligação vai ser com o grupamento amina, outra ligação vai ser com o grupamento ácido. Ainda me sobram 2 ligações. Uma ligação vai ser com o hidrogênio e outra ligação vai ser com o radical. Esse radical ele é o responsável por diferenciar os aminoácidos. Tudo bem? Esse radical ele é o responsável por diferenciar os aminoácidos. O que muda de um aminoácido para outro? É esse cara aqui, ó. Esse radical é o que diferencia de um aminoácido para o outro. Observe esse aminoácido aqui. Tem o grupamento amina que está aqui, representado por esse NH3. O grupamento ácido que está representado por esse C dupla O aqui. Deixa eu marcá-los de preto para você entender. Eu tenho aqui o grupamento amina. E tenho aqui o grupamento ácido.
Tem aqui o grupamento amina, nesse aminoácido. E tem aqui o grupamento ácido, na molécula. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí? Bacana. O radical está onde? O radical, meus amores, o radical está aqui embaixo. Qual é o radical desse aminoácido? Esse H. Esse H virou um radical. Quando você tem um aminoácido que tem um único H de radical, ele vira glicina. Você tem um aminoácido que tem um CH3, ele é chamado de alanina. Agora você deve estar se comparando esta estrutura com essa daqui de baixo. Bora lá. Existe uma outra estrutura, eu vou colocar nesse azulzinho aqui, que é o hidrogênio que está ligado à extremidade livre do carbono principal. Esse hidrogênio é esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio é esse hidrogênio aqui. Então presta atenção aqui. Eu tenho um carbono principal, que é esse carbono principal, ligado a um grupamento amina, ligado a um grupamento ácido. Tem um carbono principal ligado a um grupamento amina, ligado a um grupamento ácido. Ok? Então eu tenho um carbono principal ligado a um grupamento amina e um grupamento ácido. Esse carbono principal também está ligado ao hidrogênio. Esse carbono principal aqui de baixo, da glicina, também está ligado ao hidrogênio. Esse carbono principal da alanina também está ligado ao hidrogênio. O mesmo carbono principal está ligado a um radical. Qual é o radical desse primeiro aminoácido? É outro hidrogênio. Quando eu tenho um aminoácido que o radical é hidrogênio, ele é chamado de glicina. Quem é o radical desse outro aminoácido? É o CH3. Quando eu tenho um aminoácido que o radical é o CH3, ele é chamado de alanina. Tudo bem? Exatamente isso. O radical vai dizer qual é o aminoácido. Sussa até aí? Todo mundo entendeu? Sim ou não? De boa na lagoa. Então nós vamos ter que a fórmula básica do aminoácido é CNH2COOH. Tudo bem? Isso é a fórmula básica do aminoácido. Quem é que vai mudar? O radical. Beleza até aí? Bacana. Show de bola. Então vou passar. Aqui agora nós temos as ligações dos aminoácidos. Tem aqui a glicina, o carbono principal, ligado ao grupamento amina, ligado ao hidrogênio na ligação livre do carbono, a outra ligada ao ácido. Qual que é a ligação ácida? C-O-OH. Esse é o elemento ácido. Bem, então quando eu tenho o radical hidrogênio, ele é chamado de glicina, e quando tem o radical CH3, ele é chamado de alanina. Tudo bem? Lembra do slide anterior. Quando eu tenho o hidrogênio como radical é a glicina, quando eu tenho o CH3, o radical é a alanina. Então aqui eu tenho a glicina com o radical hidrogênio e a alanina com o radical CH3. Ok? Vou destacar o radical aqui para vocês. Eu tenho aqui o hidrogênio como esse radical e tenho aqui o CH3 como esse radical. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Essa hidroxila do grupamento ácido vai se ligar a um hidrogênio do grupamento amina do próximo aminoácido. Eu não mandei, não? Posso sim. Alguém me chama no zap depois e pede para eu mandar? Tá? Que aí eu mando, senão eu me esqueço de mandar. Não é de maldade, não é de esquecimento mesmo. Então, como é que os aminoácidos vão se ligar? Como é que vai formar a ligação peptídica? Vai pegar uma hidroxila do grupamento ácido do primeiro aminoácido com um dos hidrogênios do grupamento amina do segundo aminoácido. Quando eu tenho uma OH se ligando
a um hidrogênio, eu tenho a formação de uma molécula de água. Tudo bem? Então você vai lembrar que quando duas moléculas se juntam para formar uma molécula maior, nesse caso um dipeptídeo, e perde-se água, que nome se dá a esse processo? Muito bem, síntese por desidratação. Perfeito. Qual é o outro nome, além de síntese por desidratação? Muito bem. E mata de orgulho, condensação. Então, pode ser síntese por desidratação ou condensação. Aqui você tem um peptídeo, glicina. Aqui tem outro peptídeo chamado de alanina. Junta-se os dois através de uma síntese por desidratação, onde a hidroxila do grupamento ácido da glicina vai se juntar a um hidrogênio da alanina e formar um dipeptídeo. Tudo bem? Então, olha aqui. Agora, no dipeptídeo, eu tenho o grupamento amina e tenho um grupamento ácido. Tudo bem? Então, eu tenho um grupamento amina inicial e um grupamento ácido terminal. No meio da molécula, onde eu tinha um grupamento ácido aqui, esse grupamento ácido, para cá, deixa de ser ácido porque ele perdeu a hidroxila. Tudo bem? Eu tenho um carbono apenas fazendo dupla ligação com o hidrogênio, fazendo uma ligação com o nitrogênio, porque o grupamento amina do aminoácido subsequente perdeu um hidrogênio e deixou de ser amina. Ok? Então, se o grupamento ácido perde a hidroxila, ele deixa de ser ácido. Se o grupamento amina perde o hidrogênio, ele deixa de ser amina. Então, você vai ter um aminoácido que perdeu o hidroxila do seu grupamento ácido e vai ter um outro aminoácido que perdeu o seu hidrogênio do seu grupamento amina, formando a ligação peptídica. Então, a ligação peptídica ela vai ser formada por um carbono com dupla ligação no oxigênio e uma ligação no nitrogênio que vai estar ligado ao hidrogênio. Sussa até aí? Então, o processo de síntese por desidratação vai transformar essas duas moléculas nessa molécula de ligação peptídica. Ok? Como é que isso cai em prova? A galera pergunta a quantidade de ligações peptídicas. Como é que você vai saber a quantidade de ligações peptídicas? Vai ser o número de aminoácidos menos 1. Então, se eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 4. Tudo bem? Uma ligação peptídica, aqui, síntese por desidratação. Outra ligação, síntese por desidratação, perdendo água aí, outra perdendo água, outra perdendo água. Ok? Então, quer dizer que esse aminoácido, mais esse aminoácido, mais esse aminoácido, eles perderam hidroxila e hidrogênio. Eles perderam o grupamento ácido e perderam o grupamento amina. Tudo bem? Tudo até aí? Então, quer dizer que se eu tiver uma cadeia com 100, uma proteína com 1000 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? Responde para mim. 999. Perfeito. Se eu tiver 1000 aminoácidos, eu vou ter 999 ligações peptídicas. Eu vou ter quantos grupamentos amina terminal e ácido terminal? Ou ácido inicial, amina inicial? 1. Exatamente isso. Eu posso ter 1000 aminoácidos, que eu vou ter somente um grupamento amina perfeito e um grupamento ácido perfeito, os que tiverem nos aminoácidos das extremidades. Tudo bem até aí? Sim ou não? Pentapeptídeo não, geralmente proteína ele vai ser acima de 100 aminoácidos, tá? Pentapeptídeo são só 5 aminoácidos. Sussa? Sussa na montanha russa?